Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Produtivo 3D. Neste vídeo nós vamos dar início a um treinamento das ferramentas de NX Synchronous Modeling. Essa foi alguns pedidos, na verdade, alguns inscritos aqui do canal pediram para que eu criasse aulas das ferramentas de síncronos. Então, nós vamos estar agora criando aqui diversas aulas para mostrar as ferramentas de síncronos, tá? E eu vou estar trabalhando aqui na NX 2312, tá? Então vamos lá. Aqui na descrição desse vídeo tem o download do arquivo que nós vamos utilizar nessa aula, tá? É um arquivo Parasolid que nós vamos importar aqui para dentro do NX e vamos dar início aos estudos dessas ferramentas, ok? Então eu vou criar aqui um novo arquivo no NX, vou dar um ok. E vou fazer então a importação de um Parasolid. Precisa ser dessa forma, Valdir? Não, eu poderia simplesmente ir lá no menu File, Open e selecionar o tipo de arquivo Parasolid para abrir. Mas eu costumo fazer dessa forma porque quando a gente abre o arquivo, ele automaticamente cria um arquivo chamado com o mesmo nome do arquivo, né? Se o arquivo tiver, por exemplo, parte 1, vai ter parte1.xt, o NX automaticamente cria o arquivo parte1_xt.prt. E aí eu prefiro ter só um arquivo lá e quando for salvar o arquivo PRT de NX eu coloco o nome que eu quiser, tá? Então por isso que eu prefiro dessa forma. Então vou fazer aqui o File, Import, Parasolid. Aqui ó, no Parasolid File a gente vai informar qual é o arquivo, né? Aqui embaixo, pode deixar tudo selecionado, não tem problema, é só um sólido. Se você desmarcar as opções de Curves e Sheets, deixando só o sólido marcado, também vai funcionar, tá? Então, eu vou clicar aqui para ir lá na pastinha onde você salvar um arquivo. Eu tenho aqui, o nome é basemouse.xt. Prontinho, vou dar um ok. E ele vai carregar esse arquivo aqui para a nossa tela. Tá aqui, ó. Certo? Beleza, pessoal. Então, percebam que a gente tem aqui vários detalhes, né, várias estruturas nesse desenho. E imagine que eu quero fazer alguma mudança em alguma dessas estruturas aqui, mas nós não temos, por exemplo, a árvore de features. E aí eu preciso editar algumas regiões. Por exemplo, eu posso querer editar a altura dessa peça aqui. Posso querer colocar mais alto ou mais baixo, enfim, eu posso querer posicionar alguns itens. Esse item aqui, ó, eu posso, por exemplo, encostar e fazer ele unir aqui nesse ressalto, tá? Então vamos fazer isso. De que maneira que a gente faz? Nós vamos começar estudando aqui, pessoal, a ferramenta Move, tá? O Move ele vai servir para você mover, pode ser só uma face ou um conjunto de faces, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um conjunto de faces que formam uma peça sólida, uma parte sólida dentro desse conjunto todo, de todo esse sólido. Então, a gente pode movimentar ele para algum lugar e reposicionar. Essas outras estruturas aqui também, a gente pode movimentar elas dentro deste sólido, tá? Por exemplo, isso aqui, se eu quero deslocar ele um pouquinho para cá, um pouco para cá, ele também vai fazer esse movimento. Mas eu também posso utilizar o comando Move para apenas mover uma face, certo? Então vamos usar aqui no primeiro exemplo. Então eu vou clicar aqui no Move. Ele vai vir aqui, vai pedir para nós selecionarmos uma face. Prestem atenção para quem está utilizando versões anteriores do NX e começa a vir para versões mais recentes. Esse painel aqui, né? Agora ele está aqui presente, não está mais aqui na top bar, ele é flutuante agora e dinâmico, tá? Então vamos prestar bastante atenção, isso serve para mim também, tá? Então trabalhando com a nova versão, a gente tem essa forma aqui de aparecer o filtro, né, para a gente selecionar. Então está pedindo para selecionar uma face, eu vou selecionar nesse momento somente uma face, tá? Vou pegar essa face aqui. E percebam que aqui está Single Face, ok? Vou pegar essa face, pronto. Selecionando uma face, ele vai trazer aqui para a gente algumas opções também de filtros, né? Então, olha só, eu peguei aquela face, né? Mas, como esses dois objetos aqui, eles foram construídos muito provavelmente pela mesma sketch ou tem a mesma altura de extrusão, automaticamente nós temos aqui alguns auxiliares para selecionar. Então, olha só, eu tenho o coplanar, que vai pegar aqui no modelo ó, todas as faces coplanares, tá? Que estão na mesma altura. Eu tenho o offset, que nesse caso
ele vai procurar um offset dessa face. Deixa eu ver se ele mostra aqui pra gente. Um detalhe, percebam que eu não tenho aqui, na top bar, eu não tenho as ferramentas para visualização de wireframe, né, para ver só o aramado. Então, caso isso esteja acontecendo com você também, é bem simples. Primeira coisa a top bar tem que estar sendo exibida. Como é que eu exibo a top bar? Vou clicar com o botão direito aqui na área vazia, ó, e o top border bar, tem que estar habilitada. Estando habilitada, eu venho aqui na setinha, clico, e aí eu vou colocar aqui o View Group, tá? Vou marcar ele já vai mostrar para mim aqui, ó. Esse View Group tem as ferramentas de visualização, né? Então, caso eu queira ver, por exemplo, um Fulled Shade, ou então um Shade parcial, eu posso também selecionar aqui o Wireframe, tá? E aí a gente vai ver, ó. Então, o Offset, nesse caso, ele não tem nenhuma opção, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Ele não tem. Ele apareceu aqui, mas não necessariamente ele vai encontrar. E aí tem o simétrico, né? Porque, com certeza, se ele está aparecendo simétrico, esses objetos aqui foram feitos através de um espelhamento, tá? Então, enfim, tem algumas funções aqui que a gente pode estar utilizando. Então, eu quero fazer isso só numa face, então não vou selecionar nenhum deles. Se eu quisesse selecionar coplanar, por exemplo, o pessoal poderia só marcar ele aqui, ó. Tá? Ele vai selecionar todos. Não, mas eu não quero. Eu quero marcar então só a simetria. Ele vai selecionar o que é simétrico, ok? Aqui embaixo, a forma de transformação. O Motion, nós temos diversas opções, pessoal, tá? É lógico que não dá para parar aqui e a gente explicar cada uma delas, até porque elas são bem intuitivas, né? Distance e Angle, posso determinar para esse elemento tanto uma distância como também uma rotação, um ângulo, né? Somente Distance, eu vou especificar aqui para o NX somente uma distância, que inclusive é o que está selecionado, somente um ângulo, uma distância entre dois pontos, enfim, eu tenho N opções aqui para trabalhar, tá? CSIS to CSIS, né? São opções que elas são bem descritivas aqui do que faz. Então eu vou começar pelo Distance mesmo, tá? Abaixo eu posso especificar o vetor de direção. Nesse caso, como a gente pegou uma face aqui, ó, ele já pega a normal da face e automaticamente diz qual é a direção do vetor. E nesse caso ele está correto, eu quero realmente subir essa face, tá? Então essa face eu posso clicar na seta aqui, ó, e arrastar. Percebam que ela vai mantendo também o grau aqui, obviamente eu só estou movendo a face, ele vai mantendo o grau, tá? Então, olha só, posso ampliar quanto eu quero, arrastando, segurando o botão esquerdo do mouse na seta e movimentando, ou através do valor. Eu posso digitar esse valor, que tanto pode ser aqui, como pode ser aqui também. Então, se eu colocar, por exemplo, 1 milímetro e dar um Enter, ele vai fazer esse movimento, tá? Percebam que, mesmo que eu esteja trabalhando só com uma face, eu ainda tenho os filtros aqui em cima, né, os auxiliares. Então, supomos que eu defini qual que é o tanto, né, a medida que eu quero aumentar a altura desse elemento aqui. Então, agora eu vou colocar aqui a simetria e ele vai fazer o mesmo do outro lado. Beleza? Se você desligar aqui o Preview, que é o Show Result, eu posso desligar, ele obviamente não vai mostrar para você o que está acontecendo no recurso. Ele não aplicou, ele está mostrando para você o que está acontecendo. E aí, a partir do momento em que eu tomar a decisão de aplicar, então eu posso clicar aqui no Apply ou então clicar diretamente no OK. Se eu clicar no Aplicar, ele vai executar essa tarefa e vai ficar com essa tela aberta aqui. Se eu clicar no OK, ele vai executar a tarefa e fechar essa tela. Então eu vou dar um clique no OK nesse primeiro momento, ele aplica e fecha a janela, ok? Bom, mas digamos que essa peça ela precisa se mover até a parede aqui, ó. Eu quero um tanto dela aqui, eu quero que esteja na parede, tá? É lógico, o que eu estou fazendo aqui é só para mostrar para vocês os recursos, né, pessoal? Não significa que, de fato, isso seria uma mudança no modelo, ok? Então, vou de novo aqui pegar o Move. Agora eu vou colocar ele mais ou menos nessa visão aqui, que é mais ou menos essa visão que eu quero, e eu vou, no teclado, pressionar o F8, a tecla função, F8. Só digita ela e ele vai deixar ele bem plano. Para que eu estou fazendo isso? Para selecionar esse corpo todo. Então eu vou criar uma janela aqui para selecionar esse corpo todo de faces. Tomar cuidado para não selecionar nenhuma outra face, tá? Então posicionei F8, ele deixa plano aqui, né? Perpendicular à tela do computador. E agora, como eu tenho a opção aqui de distância, eu posso escolher
para que distância, né? Para que lado, qual o vetor que eu quero movimentar. Então eu quero movimentar para essa direção. Então eu vou clicar nesse vetor. Ó. Pronto, já defini. De novo, eu tenho aqui a seta azul que eu posso tanto segurar com o botão esquerdo e movimentar, ou eu posso digitar o valor aqui ou nessa caixa. O vetor já foi definido, então ele não vai se movimentar para o outro lado. Tá? E eu tenho aqui várias outras opções para selecionar. Aqui a gente tem o Face Finder, né? Ele vai procurar aqui outras opções de geometria que a gente pode estar trabalhando. Coplanar, simétrico, ok? Então, nesse caso, eu vou mover só esse objeto, por enquanto. Eu vou digitar aqui, ó, por exemplo, 2 milímetros. Olha só, ele se movimenta e já faz a união com aquele canto ali, com o raio, né? Agora eu posso, então, por exemplo, ó, ir posicionando. Lógico, se você extrapolar, ele vai dar erro, né? Vou jogando ele para cá. Vai chegar um momento em que ele vai dar erro, né? Sem sombra de dúvidas, nem toda matemática vai resolver o seu problema. Inclusive, do outro lado aqui, ele está estourando o modelo, né? Então, lógico, o recurso está aqui, mas também não vamos extrapolar, né? Não vamos querer que ele faça milagre, ok? Então, temos aí ó, a alteração. Aonde ele puder aplicar essa alteração, ele vai executar, ok? Deixa eu puxar um pouquinho menos. Pronto. Se eu colocar, o que acontece agora se a gente marcar aqui a simetria? Ó, vou marcar a simetria e ele vai, obviamente, jogar o modelo lá para o outro lado. Olha que fantástico esse tipo de recurso, né? Ah, mas lógico, o exemplo aqui também ajuda. Sim, concordo com vocês, o exemplo ajuda sim. Mas esse é um objeto, é uma estrutura real, né? Um objeto real, então nós estamos fazendo alterações aqui num elemento real, ok? Depois que você executou a tarefa, então basta clicar aqui no aplicar e pronto, a alteração vai ser aplicada ao seu modelo. Joia? Da mesma forma, com qualquer outro elemento a gente pode fazer isso. Eu quero, por exemplo, aumentar a espessura dessa barra aqui, tá? Isso aqui é uma barra de proteção e também, né, vai me auxiliar em outras situações. Eu quero também aumentar, deixar ela um pouquinho mais resistente. Perfeito, eu posso vir aqui selecionar só essa face e aí eu digo quanto que eu quero aumentar. Vou aumentar aqui 1 milímetro. Pronto, ó, apliquei, ficou mais espessa, né? Eu quero fazer aqui também. Tudo bem, vamos selecionar as 3 faces e eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,5. Aplico e aí está, ele ampliou. Certo? Então, pessoal, com o comando move, a gente tanto pode movimentar uma face, simplesmente movimentar, como também criar, né, algumas melhorias, algumas modificações aqui no modelo, tá? Como eu disse para vocês, ó, se eu quero movimentar essa peça aqui, ó, tá? Você pode também fazer a seleção das faces de forma uma a uma, né? Não é o ideal, vai dar muito trabalho, mas, né, se eu quero fazer, não tem problema. Vou adicionando a seleção ó, e pronto. Tá aí, fiz a seleção e agora eu quero deslocar ela um pouco para cá. Vou deslocar então para cá e vou aplicar. Aqui ele está dizendo que tem algumas faces que não podem ser consumidas, né? Não pode entrar lógico também, né? Olha o que eu fiz. Eu fiz um movimento aqui que eu não selecionei o vetor. Ó. Então, vamos selecionar o vetor correto. Vai ser aqui. Pronto. Tem que fazer correto também, né, Valdir? Assim, de qualquer jeito, vai ser um problema. Então, que bom que ocorreu esse erro. Que bom que eu quis fazer aqui a moda migué, né? De qualquer jeito, que vocês viram também um erro acontecendo e como corrigir. A gente não definiu o vetor, eu simplesmente saí arrastando e ele, obviamente, anunciou ali o erro, tá? Então, tanto faz, eu posso levar para um lado, para o outro, ó. Como eu disse, vai chegar um momento em que o elemento não vai conseguir sair totalmente daquela região, mas até onde ele conseguir se movimentar, ele vai trabalhar. Beleza? Vou confirmar e aí está o modelo editado. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É óbvio que eu também posso fazer isso com qualquer face, né, pessoal? Sendo possível aplicar esse recurso naquela face, ele obviamente vai aplicar. Por que eu estou dizendo assim, né? Sendo possível? Porque a gente fez somente com faces planas, né? Aqui, por exemplo, foi nesse elemento, mas também a gente movimentou todo ele, ou então movemos essa face. Mas se eu pegar essa face aqui, por exemplo, ó, eu também posso especificar para ele um movimento. Lógico, lembrem-se sempre,
o comando é de mover face, você não vai estar fazendo um offset da face. Então, por exemplo, eu vou definir esse vetor aqui. Olha o que acontece se eu mover. Percebam, eu estou tirando aquela face daquele modelo. Se o comando permitir aplicar isso, o que vai acontecer? Ele vai apagar toda aquela outra estrutura, certo? E vai deixar somente essa nova estrutura que nós estamos construindo, tá? Então, é algo que deve ser bem examinado, bem planejado. Mover face, entendam isso. Ou você move toda aquela estrutura, ou você amplia, né, espessura de um objeto, ou você amplia ou reduz a altura e profundidade de algumas faces, mas ele não vai trabalhar de forma a aplicar, por exemplo, um offset em um elemento cilíndrico, tá? Só esse é o cuidado que a gente tem que ter, beleza? Então, isso é movimentar uma face. Então, se eu der um show result aqui, ó, olha o que aconteceu. A gente tirou aquele elemento ali de dentro e ele não deu nenhum erro, né? Porque nós estamos mantendo ele vinculado a esse elemento aqui, né? Tanto ao sólido completo quanto a essa estrutura que tem aqui, ok? Mas eu não vou fazer essa alteração, eu vou cancelar aqui, ele vai ficar dessa forma. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Nós vamos passar os principais recursos do Synchronous Modeling, que tem muitos recursos, né? Aqui nessa aba de Synchronous Modeling, a gente tem aqui muitos recursos, galeria de recursos, né? Tem muitos outros, e a gente vai estar trabalhando aqui com os principais. Espero que vocês gostem. Mais um módulo que a gente está criando aí, que vou estar adicionando vídeos aí para o canal. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.